Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, nossa esperança. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Meu nome é Anderson Ferreira, sirvo a Deus na Assembleia de Deus no Campo de Uruçuca como presbítero no estado da Bahia. O nosso pastor é o nosso pastor Pedro Santa Inês. Nesta oportunidade, nós estamos aqui trabalhando a temática central do nosso trimestre, que ela diz da seguinte forma: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje nós vamos lecionar a lição de número 2, que vai ser ministrada no dia 9 de abril de 2023, onde abordaremos o seguinte tema: a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo ele está escrito da seguinte maneira: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Gênesis 25, versículo de número 28. A verdade prática nos traz a seguinte abordagem: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A nossa lição, como sempre, está dividida aí em 3 partes. A primeira parte que nós vamos trabalhar fala do plano de Deus para a família e sua presciência. A segunda parte vamos falar sobre o conflito familiar. A terceira e última parte, o problema da predileção por filhos na família. A palavra-chave eu coloquei em destaque aqui, predileção, e nós vamos dar o conceito daqui a pouco desta palavra predileção, que aos nossos ouvidos parece um pouco, não parece muito familiar. A leitura bíblica em classe está registrada no livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 19 ao versículo de número 28. Eu quero fazer um pedido especial para você que está assistindo esta aula, você que ainda não se inscreveu em nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal, que se chama EBD e Crescimento. Também não esquecendo de deixar o seu like, o seu joinha, ativar o sininho para que possa receber as notificações no seu aparelho e compartilhando aí com o máximo de pessoas. Ajude esse canal a crescer para que venha alcançar mais pessoas que sejam edificadas pela palavra de Deus. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu acho muito importante a gente fazer, principalmente o professor que está assistindo essa aula, fazer a leitura bíblica em classe, nos ajuda a esclarecer a proposta dentro da temática da lição. Está escrito assim: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim por que sou eu assim? E foi-se a pergunta ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e depois 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi o varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Louvado é o nome de Jesus. A lição de hoje, ela nos traz uma reflexão em uma realidade muito importante, que muitas vezes o assunto que nós vamos abordar hoje, ele faz parte
de alguns dos problemas que nascem dentro do ambiente familiar. E hoje a lição de hoje nos leva a esta realidade. E esta realidade, ela nos leva, diante deste acontecimento, a consequências que futuramente vão trazer conflitos dentro do seio da família. Semana passada nós estudamos a respeito de Abraão e de Sara. Hoje nós vamos estudar a respeito de Isaac e Rebeca. E a gente vai perceber, vamos se atentar bem, que dentro dessas duas histórias, a da lição de número 1, da lição de número 2, nós vamos perceber acertos, né, que Isaac não cometeu o que o seu pai fez lá atrás. Ele acertou. Entretanto, Isaac e Rebeca, eles vão falhar em determinados momentos. E dentro dessa falha vai gerar alguns conflitos. E esses conflitos, eles vão alcançar os seus filhos. Pelo fato de alcançar os seus filhos, nos traz aqui uma lição muito importante para cada um de nós, principalmente para os pais. A lição, ela nos traz uma palavra aqui interessante, predileção. Qual é o conceito desta palavra que, para a gente, às vezes, no nosso vocabulário do dia a dia, não é uma palavra comum a gente utilizar essa palavra predileção. Mas eu sempre indico para os professores, eu quero pegar aqui uma obra muito importante para os professores, esse dicionário Howard, é um dicionário secular, mas de grande importância para o professor que vai fazer as suas pesquisas. Eu uso sempre ele, sempre em todas as aulas de escola bíblica, eu sempre estou usando ele. É muito importante que o professor tenha um material disponível para preparar sua aula com muita segurança, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu trouxe aqui a definição de predileção. O conceito de predileção, segundo o dicionário Howard, ele diz assim, ó, preferência acentuada. Eu coloquei aqui, você pode anotar aí no seu caderno. Vou repetir o conceito. Preferência acentuada por alguém ou alguma coisa. Escolha, propensão, inclinação. Se fôssemos aqui substituir essa palavra predileção, a gente poderia trazer a seguinte temática aqui, tirando essa palavra predileção. A preferência dos pais por um dos filhos. Então este é o conceito desta palavra predileção dentro dessa proposta que nós vamos trabalhar hoje. No primeiro ponto da nossa lição, o pastor Elinay Cabral, ele nos traz aí, no primeiro ponto da nossa lição, o plano de Deus para a família e sua presciência. Que nós devemos entender que Deus, ele é soberano. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E que Deus, ele tem um plano para cada um de nós, para cada família. Deus tem um plano. E nós podemos perceber esse plano dentro do aspecto de promessa. Deus tinha um plano na família de Abraão, juntamente com Sara. E agora nós também, prosseguindo diante da promessa que Deus fez para Abraão, nós percebemos que Deus continua com esse plano no aspecto da promessa na vida de Isaac e na vida de Rebeca. Só que o comentarista da lição, o pastor Elinay Cabral, ele fala aqui sobre uma palavra chamada presciência. Essa palavra até aparece na Bíblia. Mas qual é o conceito de presciência? O conceito de presciência que eu quero trazer para você é um conceito bíblico. Ele nos diz assim, eu fiz aqui a seguinte pergunta: o que é presciência? Você pode fazer essa pergunta para os seus alunos. O conceito de presciência vem da palavra pré. Pré quer dizer antes. Pré, aqui ó, quer dizer antes. E ciência, que está na parte, quer dizer conhecimento. Ou seja, conhecer com antecedência. Então, qual é o conceito? O conceito eu coloquei aqui para que você possa anotar, né? O conceito de presciência divina, eu estou falando de presciência divina, é bom que fique frisado isso aqui. O conceito de presciência divina é um atributo divino, esta é um atributo divino
dentro da onisciência de Deus. Vou repetir, o conceito de presciência divina é um atributo divino que está inserido dentro da onisciência de Deus. Aí eu trago aqui a definição: em conhecer de antemão tudo o que está para acontecer. Não é determinismo. Por que eu coloquei aqui não é determinismo? Porque a própria lição aí, se você se atentar bem, ela vai nos trazer aqui um conceito muito importante que o pastor Elienay Cabral vai abordar aqui, ó. Ele diz assim, ó: entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. Gênesis 25, versículo 22. Isso está aí no primeiro ponto da lição do subtópico de número 2. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, isso aqui fala do livre-arbítrio, eles seriam rivais. Então Deus já sabia, antes do nascimento deles, que eles em vida seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que inicia o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica indeterminismo na vida do ser humano. Por que o pastor Elienay Cabral está falando nesse aspecto? Porque existe uma corrente baseada na corrente da presciência dentro do determinismo. E é muito importante que o professor se atente para isso aqui, para essa corrente aqui. A presciência, ela traz esse conceito de Deus em conhecer, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é onisciente, ele conhece e sabe de todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares e é onipotente porque ele é poderoso. Então, esse atributo de Deus, onisciência, a qual dentro da presciência ele conhece de antemão todas as coisas, todas as nossas decisões que a gente vai tomar, Deus já sabe de tudo. Porém, não há uma interferência, né? Não há uma interferência de Deus em determinar. Por isso que ele fala aqui, eu coloquei isso bem claro, não é determinismo. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio e isso está presente na Bíblia. Está presente na vida de Abraão, está presente na vida de Isaac, baseado nas nossas decisões. As nossas decisões, elas trazem o resultado que são as consequências, sejam boas, sejam ruins, sejam consequências positivas, sejam consequências negativas. E a gente percebe isso em alguns homens e mulheres da Bíblia que tomaram decisões dentro do seu direito, do seu poder de escolha. Lembrando que Deus, ele já sabe, Deus, como ele é poderoso, ele é onisciente, dentro da sua presciência, ele já sabe a decisão em que cada um de nós vai tomar em vida. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala aí sobre o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. O plano divino para a família de Isaac, o subtópico de número 1. Eu coloquei aqui, ó, escrevi algo aqui, sempre eu trago esse resumo para que possa assim clarear as nossas ideias e pensamentos. Eu coloquei assim: dentro do propósito de Deus, ele tinha um plano para a família de Isaac. Porém, como todo plano de Deus, ele usa seus meios para cumprir. Então Deus, ele tem uma forma, ele tem uma maneira de conduzir o seu plano dentro daquela família. O que restava, ou o que resta para cada um de nós? O que bastava para Isaac, eu coloquei aqui, ó. O que bastava para Isaac era fazer a sua parte. Quando Deus estabelece esse plano para a família de Isaac e de Rebeca, o que é que bastava para Isaac aqui? Aguardar, confiar no Senhor, como ele mesmo fez, diante da circunstância. Qual foi a circunstância que apareceu? Ele casa com Rebeca,
mas imediatamente ele percebe que Rebeca era estéril. Então qual foi a atitude? Qual foi a decisão dele naquele momento? Em que eles perceberam que a sua esposa era estéril. Primeiro que duas verdades podemos tirar aqui. A primeira verdade é que ele sabia que existia uma promessa. Essa promessa veio através de Abraão e que ele, Isaac, fazia parte dessa promessa. A segunda coisa, a segunda verdade que nós podemos tirar aqui, dentro dessa história, é que ele precisava tomar uma decisão. E ele olha o exemplo de Abraão e de Sara, que tomaram a decisão precipitada. E o que podemos observar aqui? Que Isaac, ele se atentou para a decisão que seu pai e sua mãe tomaram lá atrás, e ele resolveu seguir um caminho diferente. Então a segunda verdade é que ele vai tomar um caminho diferente. Qual o caminho que ele vai tomar aqui? O caminho da oração. Só que para que essa oração pudesse ser respondida, para que a promessa pudesse se cumprir, levaram-se nada mais, nada menos do que 20 anos. Então, Isaac foi um homem que esperou em Deus para que a promessa de Deus pudesse ser concretizada na sua vida. Subtópico de número 2. Ele nos fala aqui sobre o propósito presciente de Deus, que nós já abrimos a lição, dando trazendo assim esse conceito de presciência. E eu quero só pegar esse resumo do subtópico de número 2 da sua lição. Eu coloquei: Deus já sabia o que aconteceria com Isaac e com Jacó. Então Deus, ele já sabia. Assim como homens na Bíblia, como até o próprio profeta Jeremias, né, ele vai relatar a respeito desse aspecto, né, que Deus, da presciência de Deus. E eu coloquei: quando Deus abre a madre de Rebeca, os filhos no ventre, Deus estava revelando o futuro dos dois. Então preste bem atenção aqui, muito importante isso aqui, ó. É muito importante. A forma que Deus vai conduzir a história, Deus vai responder diante da espera de 20 anos de Isaac, juntamente com sua esposa, esperando 20 anos, orando, ele estava orando a Deus. Deus responde esta oração. Deus abre a madre, a esposa dele, a esposa de Isaac, Rebeca, era estéril, seguindo assim a história semelhante à de Sara. Sara também era estéril. Mas diferente de Sara, eles resolveram orar e esperar em Deus para que a promessa pudesse se cumprir. E quando Deus abre e ambos descobrem que sua esposa ali está gestante, está grávida, Deus vai revelar, dentro da sua presciência, o aspecto de como seria o temperamento dos seus filhos, o comportamento dos seus filhos. E eu quero aqui pegar o gancho do pastor Elienay Cabral, no subtópico de número 2. Ele diz assim, ó: Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos de Deus. Já sabia o que haveria de acontecer com seus filhos gêmeos, de Isaac e de Rebeca. Isso está registrado em Gênesis 25, versículo de número 23. Isso, independentemente da circunstância que envolvesse essa história. Então Deus, ele já sabia do futuro, o futuro dos filhos, o futuro que alcançaria aquela família. Então Deus revela na própria gravidez, através do comportamento no ventre de Rebeca. E aí eu coloquei algo muito importante diante desse indicador de comportamento dos filhos. Eu coloquei aqui em vermelho para dar um destaque: os filhos sempre indicam sinais. Eu coloquei aqui, ó, alarmes. Eu quero fazer aqui uma abordagem dentro desse aspecto de indicadores de sinais dos filhos.
Por que eu quero trazer esse aspecto? Porque muitas vezes os pais, eu também sou pai, e outros pais que estão assistindo esta aula, os filhos muitas vezes nos indicam sinais. Muitas vezes os filhos, ou o filho, a filha chega para o pai assim, e aborda da seguinte forma: diante de alguma circunstância que vai ocorrer dentro do seio da família, o filho, às vezes ali, ele dentro aquilo que ele está guardando dentro do seu coração, ele se expressa. Às vezes o pai vai corrigir o filho em determinado tipo de mudança de comportamento, que os pais, tanto o pai como a mãe, conhecem os seus filhos. E pelo fato de conhecer, percebe a mudança no comportamento, na forma de falar, no seu olhar, nas expressões corporais, conhecem os seus filhos. Entretanto, diante dessa mudança de comportamento, muitos pais, nós como pais, vamos fazer perguntas aos nossos filhos. Diante dessas perguntas, muitas vezes os filhos vão responder. E essas perguntas, com estas respostas, não satisfazem assim a curiosidade que está no coração dos pais. E às vezes os filhos vão, naquele momento, se expressar falando: meu pai ou minha mãe não me entende. E muitas vezes nós queremos percorrer o caminho mais fácil, ou os caminhos mais fáceis, para que a gente possa apaziguar determinadas crises. E é nesse momento de percorrer os caminhos mais fáceis, ou o caminho mais fácil, que muitas vezes os pais vão errar. O conselho que eu quero deixar, diante da palavra de Deus, diante do modelo e do exemplo aqui, muitas vezes, nós estamos vivendo um período muito difícil, um período em que as informações elas alcançam a velocidade muito rápida através da internet, das redes sociais. É que você, no momento em que você estiver diante de uma circunstância, ou diante de uma mudança no comportamento dos seus filhos, sentem com eles, se abram para os seus filhos. Ou melhor, tente, de uma certa maneira, fazer com que seus filhos se abram para você. Ganhe a confiança dos seus filhos. Forme um elo. Não vá trilhar ou pavimentar o caminho mais fácil. Porque às vezes o caminho mais fácil, muitas vezes, é ignorar os filhos. É castigá-lo. Mas se a gente for pelo caminho do entendimento, não estou dizendo aqui que muitas vezes os filhos vão estar errados. Mas às vezes é diante desse erro que você vai pedir sabedoria a Deus para encontrar o caminho certo, para que possam conduzir da melhor forma possível, mostrando assim um elo de confiança com o seu filho. E esse elo de confiança, a partir desse momento que seu filho passa a conhecer você, não ter você apenas como pai ou mãe, mas como um amigo ou uma amiga, alguém que ela possa confiar, alguém que ela possa colocar sua âncora da confiança. Eu tenho certeza que dessa forma e desta maneira, você vai conduzir com sabedoria e vai ter sucesso para a glória de Deus. Então, todos os filhos, quando eles estão crescendo, eles estão ganhando maturidade, estão crescendo, os filhos sempre indicam sinais. Então, eu coloquei aqui a palavra alarme. Sempre é bom ficarmos atentos nos alarmes, nos sinais, indicadores que os filhos vão dar. E através desses alarmes que vão surgir, esses sinais, a gente possa aqui ficar em alerta e tentar da menor maneira conduzir a responsabilidade que Deus colocou nas mãos das famílias, de cada pai, de cada mãe, na criação dos seus filhos. Eu coloquei aqui o desenho baseado em Gênesis 25 e versículo 22 sobre esses sinais indicativos. Eu aproveitei aqui o gancho para trazer essa reflexão para a gente, para todos nós, para a gente, que eu falo para todos nós, porque tem pais também que estão assistindo essa aula, baseada em Gênesis 25, versículo de número 22,
que está da seguinte maneira, assim, ó, preste bem atenção. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, dois pontos, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Qual é o sinal indicativo aqui de Rebeca, perdão? Qual é o sinal indicativo aqui de Rebeca baseado em Gênesis 25, versículo 22? Eu fiz aqui um desenho de uma mulher gestante, grávida, eu coloquei Rebeca. Aqui nós temos os dois filhos dentro do seu ventre. Nós temos Esaú e nós temos Jacó. Aqui dentro do ventre da mãe, os dois estavam lutando dentro do ventre da própria mãe. E naquele momento, eu posso até aqui elencar uma característica muito importante da parte de Rebeca. Ela percebeu que algo dentro dela, dentro do seu ventre, ela estava percebendo um comportamento que não era normal dentro do ventre de uma mãe. Uma luta corporal. E ela vai fazer o quê? Ela naquele momento vai pedir uma resposta a Deus. Ela vai usar de sabedoria. Vai orar a Deus. E através desta oração, Deus ele vai trazer uma resposta. E aqui eu quero aproveitar aqui esta oportunidade. Deus sempre tem resposta para tudo, irmãos. A palavra de Deus tem resposta para todos os problemas. A palavra de Deus, ela segue como bússola para nos orientar. E aqui nós podemos entender que nesse momento difícil, em que ela estava percebendo que algo não está, um comportamento, são sinais indicativos de que algo não estava correto. O que é que ela fez? Ela vai pedir uma direção a Deus e Deus vai responder diante da dúvida, daquilo que estava lhe causando aflição. E a palavra de Deus diz assim, ó, no versículo de número 23, e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, eu coloquei aqui, ó, importante isso aqui, professor, querido professor e aluno, eu coloquei diante das características do temperamento dos filhos desde o ventre e até no próprio nome, o nome já diz a respeito do caráter e do comportamento daquela pessoa. Por exemplo, Esaú significa cabeludo. E uma das características dele é que ele desprezava os valores, aquilo que seu pai e sua mãe valorizavam, ele desprezava, vamos citar um exemplo, ele desprezou a sua primogenitura. Pelo fato de desprezar a sua primogenitura, ele também desprezou a bênção que viria sobre ele, que era o primogênito. Então eu coloquei uma das características dele, ele era extrovertido. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Além dele ser uma pessoa que não valorizava, desprezava valores morais, e a gente percebe isso na história do próprio Esaú, ele também era uma pessoa extrovertida. Esaú era um tipo de pessoa que pelo fato de ser extrovertido, ele chegava em determinado tipo de lugar, estou fazendo aqui uma aplicação dentro do conceito da sua personalidade e temperamento, e gostava de chamar atenção. Então ele gostava de ser o centro das atenções ali. Então ele desenvolveu esse tipo de personalidade, ele tinha esse tipo de personalidade e de caráter. Eu coloquei aqui, ó, ele era uma pessoa que desprezava o que era importante, aquilo que era de grande relevância para os seus pais, e a gente percebe isso no quesito do casamento. Se você se atentar bem, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui, em Gênesis, capítulo 25, capítulo 26 de Gênesis, versículo 34 e 35, está escrito assim, ó, 26 de Gênesis, 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu.
e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Por que foram uma amargura de espírito? Porque como ele não valorizava muito a tradição que seus pais conservavam desde a época de Abraão, ele casou com mulheres cananeias, com mulheres que não estavam dentro da linhagem, dentro do conceito de valores que seus pais defendiam. E o que vai acontecer? O texto vai dizer muito bem claro que Rebeca e Isaac, eles tiveram amargura pela decisão do próprio filho. Então, uma das características era essa, desprezar, e ele também era uma pessoa extrovertida. Gênesis 25, versículo 33 e 34. E Jacó? Jacó, eu coloquei aqui embaixo, para dar a definição. O nome Jacó no hebraico, aquele que agarra o calcanhar. Você percebe quando você está fazendo a leitura, a gente fez a leitura bíblica em classe, no hebraico significa aquele que agarra o calcanhar. E aí você percebe uma outra característica referente ao caráter e o temperamento diferente do seu irmão. Por quê? Ele era introvertido. Introvertido. Observe que Esaú era extrovertido e Jacó era introvertido, era aquela pessoa que canalizava mais a sua energia interna. Enquanto que Esaú canalizava a sua energia externa, era o centro das atenções, Jacó ele canalizava a sua energia interna. Ou seja, ele desenvolvia, por canalizar mais, se aquela pessoa introvertida canalizava mais na questão interna, ele pensava mais, observava, eu era para me ter colocado aqui, observava mais, pensava mais, era astuto e inteligente e muito observador. Então observe aí que desde o ventre, essa luta que começou no ventre e ela ia perpassar por décadas e anos lá na frente. Então Deus, dentro da sua presciência, já estava revelando para os seus pais os aspectos do temperamento e do caráter de seus filhos. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos caminhar agora para o segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre o conflito familiar. Então observe que o conflito familiar, ele vai surgir lá na frente. Observe que até esse presente momento aqui, ambos fizeram a coisa certa. Esperaram diante do surgimento da esterilidade de Rebeca, eles vão orar. Não vão se precipitar. Só que Deus, dentro da sua presciência, já estava dando sinais indicativos de como seria a vida dos seus filhos, relembrando novamente que Deus está falando desses sinais indicativos aí no versículo 23 de Gênesis capítulo 25. Duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um será mais forte do que o outro povo e o maior servirá o menor. Se atente bem para a leitura que nós fizemos aqui. Esses sinais indicativos Deus já estava dando lá atrás. O que faltou, o que faltou nesse momento aqui, lá na frente, e ambos vão falhar neste momento, foi que eles não se atentaram para aquilo que Deus tinha falado lá atrás, para que pudesse conduzir a criação dos seus filhos com muita sabedoria. E aqui nós vemos aqui, subtópico de número 1 do ponto 2 da nossa lição. A esterilidade de Rebeca. Eu coloquei aqui, eu escrevi aqui. A esterilidade de Rebeca foi vencida na oração com propósito. E aqui eu quero trazer um conceito importante para cada um de nós. Sempre no meio das famílias vai surgir dificuldades em relação muitas vezes aos nossos filhos. Tem família que vai ter um filho, como eu só tenho uma filha. Tem outros que vão ter 2, 3, 4. Mas muitas vezes vão surgir situações e dificuldades. E é nesse momento que nós precisamos
ter uma vida de oração. Veja que a primeira dificuldade que eles tiveram foi em relação à esterilidade de Rebeca. Nesse primeiro ponto, preste bem atenção nisso aqui. Esse detalhe é muito importante. Nesse primeiro aspecto, diante de um problema que não tinha uma medicina avançada, Rebeca era estéril, eles vão vencer esta dificuldade na oração com propósito. Só que no segundo problema, no conflito dos filhos, na tomada de decisão ali, ou de decisões que ambos precisavam tomar, eles não vão usar o método da oração. Por exemplo, a gente vai perceber que Isaac vai se inclinar para Esaú e Rebeca vai se inclinar. Quando eu falo se inclinar, eu estou dentro do conceito de predileção. Vai se inclinar para Jacó. Observe que aí já há uma divisão, e dentro dessa divisão vai gerar um conflito, sendo que eles não observaram o que Deus tinha falado quando ainda eles estavam no ventre. Não se atentaram para isso. Ou seja, nessa segunda parte, assim como a primeira, faltou ter oração com propósito, para que Deus conduzisse, desse sabedoria naquele momento, tanto ao patriarca como à sua esposa. E é isso que nós precisamos dentro desta lição. A nossa oração não pode ser uma oração solta, aquela oração sem propósito. A nossa oração precisa ser uma oração com propósito. Se quisermos vencer as dificuldades, se quisermos vencer, derrubar, romper as barreiras que nos afligem, que causam conflito, precisamos ter uma vida de oração com propósito em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família. Louvado é o nome de Jesus. O segundo subtópico do segundo ponto, ele fala aí sobre o conflito e os filhos que lutavam no ventre dela. Gênesis 25, versículo de número 22. Eu escrevi aqui algo interessante, se você quiser anotar, você pode anotar. Eu coloquei aqui, os grandes propósitos de Deus estão reservados para se cumprirem nos ventres privilegiados. Quando eu estou falando os grandes propósitos de Deus estão reservados para se cumprirem nos ventres privilegiados, podemos aqui elencar algumas pessoas na Bíblia, como a própria Maria, né, que teve esse ventre privilegiado, a mãe de Sansão, Ana, né? Ana também que teve esse ventre privilegiado, e outras mulheres mais aqui que poderíamos elencar aqui, mas são ventres privilegiados, reservados para grandes propósitos. E eu coloquei aqui, em mulheres cuja fé é inabalável. Glória a Deus. Em mulheres cuja fé é inabalável. Aí Deus vai lá e realiza grandes propósitos baseado na fé dessa mulher, né? Rebeca, a oração do seu esposo, e ela também compartilhou, ela comungou desta mesma fé, dessa mesma espera, né? E Deus abençoou, cumprindo assim a promessa. E eu coloquei aqui, esta luta continuou depois do nascimento. A luta que começou dentro do ventre, daquele ventre que foi alcançado pela promessa de Deus, ela continuou depois do nascimento. E ela só terminou para Jacó. Jacó, que muitas vezes se pegam desse nome, né? O nome Jacó para dizer como que ele é enganador, que não tem nada a ver isso. O nome dele significa aquele que agarra o calcanhar. Aquele que consegue ver a oportunidade e agarrar com a sua mão, né? Abraçar com mãos fortes. Então não tem nada a ver com enganador. Logicamente que ele teve as suas consequências. Então essa luta que continuou depois do nascimento dos filhos, ela só acaba lá no Val de Jaboque. Jacó, né, vai lutar com o anjo. E ali no Val de Jaboque, Jacó saberá que havia triunfado. É muito fácil
quando Jacó vai enganar seu pai, né? Quando ele engana seu pai, ele vai dizer ali, diante daquele engano, a voz era dele, mas o cheiro, a forma de apalpar os pelos, a comida, diziam que ele era Esaú. E quando seu pai pergunta: és tu, meu filho Esaú? Ele diz: sou eu. Ele diz, só que a voz era a voz de Jacó. Então eu costumo dizer, é fácil ele dizer para Isaac que era Jacó, mas lá no Vale de Jaboque, ou no Vale de Jaboque, lá diante, naquela luta com o anjo, diante de Deus, ele jamais poderia dizer que era Esaú. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Então ali houve um triunfo, Deus deu vitória, e a partir daquele momento, a vida de Jacó mudou por completo, dentro dessa perspectiva da sua característica que seu nome leva, aquele que agarra o calcanhar, inteligente, pensativo, astuto, observador. Essas foram as características de Jacó. Um homem que observava, um homem inteligente, um homem que pensava antes de agir, e Deus realizou a promessa, que passou a semente, né? A promessa, o cumprimento da promessa passou por Jacó, e não mais chamou Jacó, mas se chamou Israel. Eu coloquei uma pergunta aqui: onde ambos erraram? Aqui eu estou falando de Isaac e Rebeca. Onde ambos erraram? Aí nós vamos para o subtópico de número 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Aí eu coloquei aqui, o indicativo do favoritismo de ambos faz com que os filhos percebam este tipo de comportamento. E aqui eu quero trazer uma abordagem muito interessante a respeito, onde ambos erraram. E aqui eu quero trazer para você, professor, para você, aluno, a pensar um pouco. Imagine que os nossos filhos, quando são pequenos, eles estão num momento de aprendizagem, ou de aprendizado. Estão aprendendo, eles nos observam. Observam o comportamento do pai, o comportamento da mãe. O amor que o pai é muito importante diante dos filhos. Tem pais que às vezes eles não esboçam, né? Não expressam muito a sua forma vamos dizer assim, de companheirismo, a forma de amor, de declaração entre o pai, entre o cônjuge ali. Muitas vezes cometem ações e atitudes na frente dos filhos, palavras, e tudo isso, tudo que os pais fazem, principalmente tem pais às vezes que vão estar falando mal de algumas pessoas. Os seus filhos, eles estão observando tudo. É como se fosse uma espécie de câmera fotográfica em um HD que vai armazenando todas as informações. Nessa fase de crescimento, 5, 6 anos, 7 anos, eles observam todo o comportamento, os afetos, que era a palavra certa que eu queria trazer aqui, os afetos entre o pai e a mãe são muito importantes e ajudam na formação daquelas crianças que estão ali rodeando. E lá na frente, quando eles estiverem já adultos, já formados, eles vão lembrar a forma que os seus pais conviviam dentro do seu lar e vão levar isso para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Então a gente observa muito bem esse tipo de comportamento e nós percebemos muitos traumas que têm ocorrido na infância. Preste minha atenção, traumas que têm ocorrido na infância e que essa criança, ao crescer, se tornar adulto, ela continua com esses traumas e leva isso por toda a vida. Por toda a sua vida, ela vai levar esses traumas que ocorreram na infância. E o que isso tem a ver com essa história aqui? Que essa questão do favoritismo na casa de Isaac, sendo que Isaac favorecia o seu filho Esaú,
e Rebeca favorecia, tinha uma preferência, melhor dizendo, pelo seu filho Jacó, dentro da temática. O pai tinha uma preferência por Esaú, a mãe tinha uma preferência por Jacó. Isso eles começaram a perceber dentro da casa, dentro do lar. O indicativo do favoritismo de ambos fizeram com que os filhos percebessem. E eles percebem, foram percebendo e levaram isso para a vida adulta. Então, que possamos, nesta aula, dentro dessa temática, isso não é uma coisa que está fora da nossa realidade. Isso acontece dentro dos nossos dias, dentro da nossa casa, dentro da realidade do nosso dia a dia com os nossos filhos. Os pais devem estar atentos para não favorecer um, desfavorecer o outro, para não elogiar um demais e o outro fazer crítica. Porque no momento que você está fazendo crítica para aquele filho que às vezes não tem determinada característica, ou o temperamento que o outro tem, aquele filho às vezes está precisando da sua ajuda, da sua compreensão, do seu acompanhamento, diante daquilo que ele está enfrentando. Muitas vezes você está criando um trauma naquela criança e ela vai levar isso por toda a sua vida se não for tratada. Possivelmente, lá na frente, essa criança vai desenvolver na vida adulta uma doença psicossomática. Então, aqui fica esse ponto de reflexão e de realidade. Peça sabedoria a Deus para que possa conduzir. É bem verdade que muitas vezes algum filho vai se destacar mais do que o outro, porque ambos não são iguais. São temperamentos diferentes um do outro. Mas os pais, nós como pais devemos ter sabedoria para administrar com sabedoria, ajudando sempre aquele filho que tem mais dificuldade e aquele que se destaca mais, não deixando de valorizar ele, mas trazendo de certa forma o amor e o carinho e o elogio para ambos, trazendo assim um equilíbrio no meio da família, para que os seus filhos venham entender que o mesmo amor que ele tem pelo filho mais velho, tem pelo filho mais novo, tem pelo filho do meio. E assim, o nome do Senhor é glorificado, teu lar vai ser uma bênção, o teu lar vai ser um lar equilibrado para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que fique de alerta e de lição para cada um de nós. E aí nós vemos aqui, no terceiro ponto da nossa lição, no subtópico de número 1 e 2, o problema da predileção por filhos na família. Isso se torna um problema. Isso se torna um conflito. E esse conflito pode gerar traumas lá na frente, como eu falei. O problema da predileção por filhos na família. O primeiro, o subtópico de número 1, Esaú, o filho predileto de Isaac. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Você pode, lá na sua aula, trazer assim a realidade tanto de Isaac como de Rebeca em relação à preferência para com seus filhos, mas levar isso como uma aplicação para os dias de hoje, que é muito importante essa lição aqui. Porque essa preferência de ambos por cada um dos seus filhos, um foi para o lado, um foi para outro, né? Essa preferência fez com que gerasse conflitos entre ambos. E esses conflitos, eles perpassaram aí por décadas, até que tudo lá na frente trouxe consequência. Então, que nós podemos aqui se atentar, e serve de reflexão para nós, que sempre que um pai ou uma mãe tem preferência por um determinado filho ou filha, e que isso fica de forma clara e palpável, uma coisa é certa, tudo isso gera consequências. E essas consequências podem trazer ferimentos, feridas, pode trazer traumas, pode gerar conflitos que muitas vezes vão levar aí por gerações. Então nós devemos pedir a Deus sabedoria para que nós possamos conduzir a criação dos nossos filhos com muito equilíbrio na nossa casa e no seio da nossa família.
Subtópico de número 3 da nossa lição fala o problema da predileção pelos filhos. O problema que eu acabei de falar aqui agora, e o pastor Elienay Cabral, ele diz assim, ó, lá no subtópico de número 3, ele diz assim: faltou a Isaac como líder da família a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Aí você pode perguntar, mas e o plano de Deus? Não precisava em nenhum momento Rebeca tomar esta decisão. Não precisava em nenhum momento. Esaú, você percebe que Esaú já estava tomando o caminho, o ritmo, estava pavimentando o caminho que desagradava não só a Deus, mas também a seus pais. Seus pais estavam tristes, estavam amargurados pela decisão que ele tinha tomado, apesar de seu pai ter uma preferência por ele. Você percebe isso quando ele vai casar com 2 mulheres cananeias. E lá na frente, ele vai casar com uma mulher da descendência de Ismael. Eu vou compartilhar aqui com você, você pode usar isso na sua aula. Na sua aula, você pode compartilhar com seus alunos. Gênesis, eu vou anotar aqui. Gênesis 28. Gênesis 28. O versículo de número 9. Gênesis 28. Ele vai casar com a terceira mulher. Olha o que está escrito aqui, ó. Foi Esaú a Ismael. Ele vai casar com a mulher, né, da descendência de Ismael, filho de Abraão com Agar. Olha a decisão que ele estava tomando. E tomou para si por mulher, além das suas 2 mulheres, a Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. E lá no versículo 46 do capítulo 27, está escrito: e disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Isso se chama propósito. Ou seja, ela sabia da promessa e do propósito de Deus para com eles. Então, o que a gente pode entender nesse aspecto? Que Esaú estava traçando o seu caminho. Então, era um momento apenas de esperar. Porque a primogenitura, eu quero ler aqui algo sobre a primogenitura, falando da primogenitura daquela época, para que você entenda, no aspecto da primogenitura, eu quero compartilhar com você, aí na tela você vai acompanhar, você pode anotar ou tirar um print. O termo primogenitura denota as vantagens e direitos normalmente desfrutados pelo filho mais velho. Estes incluem o vigor natural do corpo e do caráter. Gênesis 49, versículo de número 3, Deuteronômio, capítulo 21, versículo de número 17. Uma posição de honra na direção da família. Gênesis 27, versículo de número 29. E uma porção dobrada na herança. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Quando aplicado a tribos e nações, e bênção da primogenitura transmite a ideia de superioridade política e material. Este ato impulsivo tirou de Esaú a liderança do povo, através do qual o propósito redentor de Deus iria fluir. Como castigo, também lhe foi confiscada a vantajosa porção do filho primogênito nos bens temporais do pai, fazendo com que, a partir daquele momento, a descendência de Abraão e Isaac passasse por Jacó e não mais por ele, Esaú. Então observe que tudo era um momento de espera e aguardar a ação de Deus. Porém, a decisão de Rebeca trouxe consequência, porque a partir daquele momento ela perdeu o seu filho Jacó, ficou distante do seu filho Jacó, gerou um conflito dentro do seu lar, ou seja, ela não buscou ali a direção de Deus, como ela fez em alguns momentos
no momento do conflito, não lembrou-se da promessa, que a promessa ela continuava de pé. Então, pelo fato da promessa estar de pé, e foi o próprio Deus que falou, era só esperar e confiar e orar para que ela pudesse se concretizar. E aqui quero encerrar falando, uma atitude errada, anote isso para a sua aula, uma atitude errada sempre trará consequências. Aí eu peguei aqui um trecho de Efésios capítulo 6, versículo de número 4, os filhos, o papel dos filhos. A gente vai falar ainda sobre, nesse trimestre, sobre os filhos, sobre os pais. O papel dos filhos, honrar e obedecer aos pais. O papel dos pais, não provocar a ira dos filhos e ensinar os seus filhos. Ou seja, trazer equilíbrio. Aí você pode usar a referência Colossenses 3, versículo de número 21, Gênesis 18, versículo de número 19, Provérbios 22, versículo de número 6, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Quando os pais, eles não provocam a ira dos filhos, ensinam os seus filhos e amam os seus filhos, ele traz equilíbrio. E esse equilíbrio alcança o físico, o emocional e o espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero ter contribuído para a sua aula. Que Deus possa conduzir a tua aula sob a direção do seu Santo Espírito, lhe ajudando, lhe fortalecendo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima aula, querendo Deus.